Jesus. Porque uma coisa que Jesus elogiou o centurião romano foi que ele disse para Jesus: o Senhor não precisa entrar na minha casa. Uma palavra que o Senhor enviar, o meu servo será curado. Porque eu sou um homem de autoridade, eu estou debaixo da autoridade e eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Então quando eu digo, vai olhar uma palavra na minha casa, na minha vida, ele disse: uau, que fé é essa? Que fé é essa? Eu não encontrei em Israel uma fé como essa. E o homem, ele era romano, ele não era judeu. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu sei que você não veio aqui à toa, você não veio aqui perder seu tempo. Você veio aqui porque você precisa de Jesus. Sim ou não? Você precisa de Deus, não precisa? E você sabe que se nessa noite Deus liberar a palavra certa, correta, essa palavra pode fazer uma grande mudança na sua vida para sempre. Porque uma palavra muda qualquer cenário. E não é qualquer palavra. É a palavra do Todo-Poderoso. A nossa vida é feita de palavras. Tudo que nós vivemos é fruto de alguma palavra que a gente já falou, que a gente já pronunciou, ou que pronunciaram sobre nós. A gente é aquilo que a gente declara. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. De repente tudo que existe passou a existir pelo poder da palavra de Deus. Quando o apóstolo João vai escrever sobre Jesus, falar, relatar, dar a sua versão sobre os fatos de Jesus, ele começa dizendo: lá no início estava a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus. A palavra não só estava, mas a palavra é Deus. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, sem quem? A palavra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra. Então quando nós falamos da palavra, nós estamos falando de Jesus. Por que Jesus disse: quando vocês se reunirem em meu nome, pode ser 2, 3, mais, eu estarei no meio de vocês. Porque quando a gente se reúne no nome de Jesus, não pode faltar palavra. Se faltar palavra, é qualquer encontro casual. Mas quando tem palavra, Jesus se manifesta. Jesus está presente. Então nesses próximos minutos nós vamos meditar na palavra. Nós vamos ouvir Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus encarnasse aqui agora, descesse aqui na terra, entrasse nessa igreja, todos nós não iríamos nem piscar. A gente ia ficar doidinho para tocar em Jesus. Pronto, ganhei na loteria. Posso tocar em Jesus, qualquer problema que eu tiver, Jesus vai resolver agora. Quem não gostaria disso? Hein, gente? Tá doente? Você tá doente? Está enfrentando uma enfermidade? Imagina Jesus entrar aqui agora e você poder orar, falar com ele: Jesus, eu tô doente, me cura. E você ter certeza que você vai sair daqui sem aquela doença. Porque não teve cego que chegou perto de Jesus que continuou cego. Não teve coxo, aleijado que chegou perto de Jesus e continuou aleijado. Não teve nenhuma pessoa surda, muda, endemoniada, atribulada, perturbada que chegou perto de Jesus e continuou do mesmo jeito. A questão é a nossa fé, porque Jesus está no nosso meio. A questão é a gente crer nisso e dar a nossa expectativa para Ele. Não em mim, gente, eu sou como vocês, somos todos iguais. Mas quando nós falamos, pensamos, meditamos, criamos expectativa em Jesus, igual a mulher do fluxo de sangue, ela não queria que Jesus falasse com ela. Ela não queria que Jesus fosse na casa dela. Ela não queria nem que Jesus olhasse para ela e reconhecesse ela na multidão. Ela saiu da casa dela com aquele pensamento, um pensamento só. Isso se chama expectativa. Ela saiu da casa dela com esse pensamento: se eu só tocar lá na orla das suas vestes, eu serei curada. Uma mulher que há 12 anos padecia com um fluxo de sangue, uma hemorragia. A vida estava escorrendo dela todos os dias, mas ela saiu da casa dela. Então quando a gente vem se reunir no nome do Senhor, a gente tem que sair com a expectativa certa. Eu estou saindo da minha casa com qual expectativa para vir me reunir com os irmãos? Ela saiu pensando: se eu tocar, eu serei curada. Ela desafiou a multidão, tudo e todos, e conseguiu tocar lá na orla do manto de Jesus. Jesus não sentiu ninguém puxando a barra do seu manto.
Jesus sentiu o poder que saiu dele. Jesus disse: saiu de mim virtude. Saiu de mim virtude. Quem foi que me tocou? E os apóstolos disseram: Senhor, todo mundo está te apertando. Jesus falou: não, é diferente. Porque tem muitas multidões em volta de Jesus. Tem muita gente em volta de Jesus, mas nem todos conseguem tirar de Jesus virtude e atenção. Porque a nossa fé, o nosso coração, ele atrai o coração de Deus para nós. Quando aquela mulher viu que não podia se esconder, ela disse: fui eu aqui, Senhor. Eu tive a ousadia, mas é porque eu estava sofrendo há 12 anos, não aguentava mais. Eu saí da minha casa pensando que se eu tocasse, eu seria curada. E Jesus olha para ela: minha filha, vai em paz, a sua fé te salvou. Então eu quero te dizer que o mesmo Jesus que estava ali em carne e osso naquele tempo, ele está no nosso meio. Ele está perto de você. Ele está no seu coração, bem pertinho, na nossa reunião. Então, eu quero pedir para você encarecidamente nesses momentos, vamos nos esforçar, vamos ter expectativa para receber aquilo que Jesus tem a nos falar nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 20. Então eu quero agradecer a irmã Maria, a esposa do pastor. As duas são esposas de pastores, né? Porque sabe, são dois pastores. Deus abençoe os pastores dessa igreja. A irmã Liciene. Muito obrigada a todas as irmãs, né, pelo convite. E vamos juntos. Amém. 2 Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1. Quem pode colocar sobre os seus pés? Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. A palavra de hoje, eu vou começar aqui e eu vou terminar no tema da noite, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando eu conversei com a irmã Maria pelo telefone, o Senhor já me deu a palavra logo depois da ligação, na hora. E eu orei, busquei, não foi outra. O céu fecha. Essa aqui, pronto, acabou. Deus não precisa chegar no dia para Ele entregar a palavra. Se a gente orar lá 10, 30 dias, Ele já sabe exatamente o que Ele quer tratar conosco naquele momento que a gente vai se reunir. Então Deus trouxe você aqui com um propósito específico. Aqui não tem pessoas, aqui tem famílias, gerações, tem casas. Tem muita gente, não só por causa do número de vocês, mas tem pessoas através de vocês que Deus vai alcançar. Deus vai mudar, Deus vai transformar, por causa do que Deus vai liberar nessa noite. Tem uma palavra profética para mim e para você nessa noite. E por isso eu dei uma introdução sobre expectativa. Porque se você perder, perdeu. Mas se você ficar atento, se você ouvir o que o Senhor está dizendo, o que diz o Espírito à igreja, hein? Nas cartas em Apocalipse, o que diz o Espírito à igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ouvir não é entrar aqui e sair por aqui. Ouvir é dizer: sim, Senhor, eu entendi a ordem, eu vou obedecer, estou acatando a palavra. Sim, Senhor, eu vou pegar essa palavra e eu vou praticar ela, eu vou viver ela. Quem tem ouvidos, quem tem disposição para a obediência, então obedeça o que o Senhor está nos entregando nessa noite. Amém? Versículo 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Versículo 4: antes que o profeta Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta
E dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Pai, essa é a tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para despertar, para transformar, para nos enviar para cumprir o teu propósito. Por isso eu peço, desvenda os nossos corações, revela as profundezas, que nada fique oculto diante da tua palavra, que nenhuma rocha, que nenhum coração endurecido, Senhor, fique de pé diante da tua palavra, mas que a tua palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha, que é como um fogo que refine, que é como água que purifica, que lava, Senhor, que a tua palavra que é poderosa, viva, mais penetrante, cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes, possa entrar, Senhor, no mais profundo do nosso ser e transformar, vivificar, avivar, renovar os nossos corações. É o que pedimos. Fala, Senhor, porque teus servos e tuas servas ouvem. Amém. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Bom, nós lemos a passagem aqui do rei Ezequias, e eu quero só contar mais ou menos para você a história dele. Ele foi um dos poucos reis de Israel, na verdade de Judá. Ele era o povo de Israel. Nessa parte dos reis, se você ler a história, você vai ver que tinha rei de Israel e rei de Judá. O reino de Israel foi dividido no meio, por causa da dureza do coração das pessoas. Só existe divisão por causa de dureza de coração, por causa de orgulho, por causa de soberba. Então houve divisão no reino de Israel, e Israel passou a ser 2 agora: Israel, cuja capital era Samaria, e Judá, cuja capital era Jerusalém. Ezequias era o rei de Judá. Ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade. O pai dele era um homem muito mau, foi um rei muito mau, fechou o templo do Senhor, colocou e levantou altares pagãos, induziu o povo a adorar outros deuses. Mas quando Ezequias assume o governo, diz a palavra de Deus, que no primeiro mês do seu reinado, ele deu ordens para que os sacerdotes levitas viessem, se consagrassem, entrassem, abrissem as portas do templo e purificassem o templo. Ele disse: nós vamos restaurar o templo do Senhor. E ele fez também, ele deu ordens para que todos os altares pagãos, postes, ídolos, tudo fosse destruído. Ele tirou a idolatria de Judá. Ele fez uma restauração religiosa. Ele restaurou a adoração a Deus e trouxe o coração do povo novamente para Deus. Ele fez tudo isso em 15 anos. Em 15 anos, ele fez muitas coisas em Judá. Ele fortificou a cidade, ele trouxe água para dentro da cidade, ele fez celeiros, reservatórios. Ele foi um bom administrador, um bom governante para Israel. Então ele fez muitas reformas. Ele mudou a história do povo de Judá. Jerusalém estava destruída, entregue na idolatria, fora e longe do Senhor. Mas agora, o Ezequias, ele restaurou, ele colocou os turnos dos sacerdotes, dos levitas, ele levou o povo novamente para Deus. Ele organizou a vida espiritual, religiosa e política daquela nação. 15 anos depois, no capítulo 20, ele adoece. Parece uma úlcera na vida de Ezequias, e ele ficou muito doente. Vieram os médicos, vieram gente de todos os jeitos para poder ajudar, para tentar resolver aquele problema daquela úlcera, mas ele não melhorava, só piorava. Aí Deus envia o profeta Isaías até ele e diz: põe tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer, você não vai ser curado dessa enfermidade. E aí está aqui o texto que a gente leu.
E antes da gente ir para o final da história, imagina se Deus desse para você esse privilégio. Imagina se Deus enviasse um profeta a você e dissesse: meu filho, minha filha, você está doente e você não vai curar dessa doença, você vai morrer dessa doença, mas coloca a sua casa em ordem. Quais seriam as primeiras coisas que você colocaria em ordem se você soubesse que você fosse morrer amanhã? Se você fosse morrer amanhã, se Deus avisasse assim, você vai morrer amanhã, quais seriam as primeiras coisas que você iria resolver na sua vida? Quando Deus estava dizendo para Ezequias colocar em ordem a casa dele, Deus não estava falando da política, Deus não estava falando dos boletos, Deus não estava falando do aluguel, Deus não estava falando da compra do mês, Deus não estava falando da conta de água, de luz, de telefone. Deus estava falando da casa dele, da família dele, do coração dele. Põe a tua casa em ordem. Se você soubesse o dia que você fosse morrer, com certeza você brigaria menos, seria menos chato, menos chata. Se você soubesse exatamente o dia que você fosse morrer, você seria mais generoso, com certeza. Você aproveitaria mais a vida, daria mais sorrisos, faria aquela viagem que está engavetada, que você nunca faz, se você soubesse o dia que você fosse morrer. Você sentaria para ter aquela conversa com a sua esposa que você nunca teve, você sabe que tem que conversar com ela e botar os pingos dos is. Se você soubesse que você fosse morrer amanhã, com certeza, as primeiras coisas que você iria fazer é resolver as pendências que você tem com a sua família. Meu avô, ele faleceu aos 74 anos de idade. No dia que ele estava no hospital, que ele sentiu que ele ia morrer, que ele não ia passar daquela, ele mandou um recado para minha tia chamar minha avó. E lá no leito de morte ele fez aquele famoso concerto. Talvez aquilo que ele deveria ter feito há muito tempo. Ele chegou no leito de morte e disse: eu quero te pedir perdão, Rosa. Eu quero pedir perdão a você por isso, por aquilo. O casamento dele foi muito conturbado durante a vida toda. Mas quando ele estava ali já sabendo que ele iria morrer, ele chegou naquele momento de consertar, pôr em ordem. Só que para pôr em ordem a nossa casa, gente, é interessante a gente fazer uma autoanálise que jamais vamos conseguir consertar alguma coisa sem consertar primeiro a gente mesmo. A gente precisa colocar em ordem nossa própria vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que está fora do lugar. Sabe, quando Deus olhou para a vida de Ezequias, Deus viu que ele precisava dar uma atenção melhor para a sua família. Que ele precisava pôr em ordem a casa dele. Só que Ezequias, se você já leu a história dele, você vai saber que Ezequias era um homem de oração. Ele era um homem que orava e Deus respondia. Certa vez o rei da Síria cercou Jerusalém e diz a palavra que ele orou ao Senhor. Deus naquela noite enviou um anjo que matou 185 mil soldados assírios. Um anjo matou 185 mil soldados, dando ao povo de Judá livramento. E agora ele ora pedindo a Deus misericórdia, porque ele não queria morrer. Sabe por que ele não queria morrer? Ele estava no auge da força. Gente, ele tinha 39 anos. Quem tem 39 anos aqui? Falta 4 anos para mim fazer 39. Ele tinha 34 anos. Estava no auge da força. Estava no auge da saúde. Ele colocou o altar de Deus, o templo de Deus em funcionamento. Ele estava servindo a Deus, ele era fiel a Deus. A política do país dele estava tudo em ordem. Ele tinha sucesso financeiro. Diz a palavra que ele era muito rico e respeitado. Agora um homem de 39 anos, rico, respeitado, novão, fez muitas coisas pelo seu povo. E Deus diz para ele: você vai morrer.
Ele chorou. A única coisa que Ezequias tinha naquele momento era uma parede. E na parede ele já encostou, e na parede ele já falou: Senhor, lembra. Lembra, Senhor, que eu tenho sido fiel ao Senhor. Quantos aqui podem dizer isso para Deus? Se Deus disser, você vai morrer. Quantos aqui tem essa moral de chegar e dizer: Senhor, lembra que eu tenho andado em tua presença com fidelidade, tenho feito o que agrada aos olhos do Senhor. Claro que hoje nós não precisamos dessa moral toda para poder Deus nos responder, porque Jesus já conquistou esse lugar para nós. Jesus disse que tudo que pedimos no nome dele, nós receberemos. Mas o nome de Jesus também não é cartão de crédito. Passa lá, passa cá. Pequei, Jesus, amém, Senhor. Não. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a gente planta. E a palavra fala: não erreis, de Deus ninguém zomba. Aleluia. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme com o que sai da nossa boca e com o que sai das nossas ações. Porque a gente vai comer o fruto daquilo que a gente fala e faz. Diz a palavra em Provérbios que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem gosta de usá-la, comerá do seu fruto. Tiago, na carta de Tiago, só tem uma mesmo, né? Na carta de Tiago, ele fala que a língua, ela tem veneno mortal, inflamada pelo inferno. Ela pode destruir e incendiar o bosque inteiro. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pronuncia. Entendeu? Você sabe quem são as vítimas? As vítimas primárias da nossa língua? As pessoas que moram com a gente. Elas são as vítimas primárias. São as que a gente tem coragem de falar coisas que no mundo a gente não falaria. De dizer coisas que a gente não diria. Por isso que o salmista Davi, ele fala assim: ó, na minha casa eu vou andar com integridade. Na minha casa eu vou vigiar. Coloca um guarda na porta dos meus lábios, Senhor, para que eu não peque contra ti. É contra Deus. Às vezes a gente tem que vigiar não só o que a gente fala. Só que primeiro a gente trata o que a gente fala para depois tratar o que está dentro de nós. Tem que pôr em ordem. Veja comigo. Eu estava andando na rua, aí de repente eu ouvi uma coisa e eu pensei em comentar. Falei: não, vou comentar: o sangue de Jesus tem poder. E aí era um comentário que eu não devia. E era uma coisa, eu pensei: eu não falei, não pequei, mas Deus está vendo meu sentimento, meu pensamento. Então o sangue de Jesus tem poder, não vou. Porque é fácil demais a gente criticar os outros. Porque o outro é diferente da gente, porque a gente acha engraçado, por causa disso, por causa daquilo. E a gente começa, a gente tem que vigiar aqui, gente. Evangelho é transformação, renovação, mudança de mente, caráter. Romanos 12, versículo 2 diz: não se conformem, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Quando você tem a sua mente transformada, você pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como a gente experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sem mudança da nossa mente. Deus estava chamando a atenção. Deus disse para Ezequias: Ezequias, põe sua casa em ordem. Você vai morrer. Mas ele ficou só com a parte do morrer. Senhor, morri. Bom, Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Glória a Deus, aleluia. Só que ele esqueceu do que Deus tinha dito sobre ele colocar a casa dele em ordem. Ele não colocou a casa dele em ordem. Ele não deu uma atenção especial para sua família. Ele não deu uma atenção especial para a igreja. Se você acompanhar a história dele em 2 Reis, também lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, ele deixou o coração dele se encher de orgulho. Ele se esqueceu de todas as coisas boas que Deus fez para ele. Deus deu para ele 15 anos de vida, curou ele daquela úlcera mortal. Ele se esqueceu e deixou o coração dele se encher de orgulho. Veio os mensageiros da Babilônia trazer um presente para ele,
porque ficaram sabendo que ele estava doente, mas agora ele tinha se recuperado. E aí quando chega aqueles mensageiros com aquela pampa babilônica, ele chega, recebe todo mundo bem e começa a mostrar para todos aqueles babilônicos todos os tesouros que tinha na casa dele. Ele chamou aqueles homens para dentro da casa dele, mostrou tudo que tinha na casa dele, foi no palácio, mostrou tudo que tinha no palácio, foi no templo, mostrou tudo que tinha no templo, todos os tesouros, a reserva de ouro, de prata, de joias, diamantes, tudo. Quando ele fez isso, o profeta Isaías foi enviado por Deus lá, e Deus disse na boca de Isaías: o que você fez? Ah, não, é porque veio os mensageiros da Babilônia aqui, sabe? Aí eu fui lá, fui mostrar e tal para ele, os tesouros e tudo. E Isaías falou assim para ele: por que você fizeste isso? Esses babilônicos vão vir um dia, vão levar tudo o que eles viram aqui para a terra deles. Além de levar todo o tesouro da casa do Senhor, do palácio e toda a riqueza do povo de Judá, ele também vai levar alguns dos seus filhos para servirem como eunucos no palácio da Babilônia. Isso, gente, aconteceu 100 anos antes de se concretizar, porque nós sabemos no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, que de fato descendentes da família de Ezequiel, como Daniel, seus amigos, foram levados para a Babilônia, transformados em eunucos. O eunuco era castrado, porque tinha que ficar só no palácio. Só que quando Ezequias ouviu essa palavra, então isso vai acontecer no futuro. Boa essa palavra. Que bom que isso vai acontecer no futuro e não vai acontecer enquanto eu estiver com vida. Ou seja, ele não estava nem aí com o propósito principal, ele não estava nem aí com a família dele. Ele não estava nem aí com o que viria depois. Ele não estava preocupado com a sua descendência. Ele não estava preocupado com a sua casa. Quando Deus disse para ele colocar a casa dele em ordem, era necessário ele trabalhar o orgulho dele, porque ele se envaideceu tanto pela riqueza, pelas coisas que Deus fez, não deu glória para Deus, porque os babilônicos vieram, ele não falou, foi Deus quem fez, Deus que me deu, não, ele saiu mostrando tudo, e tem muita gente que é muito abençoado e acha que é abençoado por sua própria força e não dá glória a Deus, igual Herodes. Herodes não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Porque ele fez um discurso muito bonito. E o povo aplaudiu de pé o discurso de Herodes. Herodes! Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele não deu glória a Deus e foi acometido de uma doença e foi comido de bicho. Porque quando uma pessoa está em evidência, ela precisa dar a glória para Deus. Aleluia. É Deus. No povo de Deus não tem estrela. Aleluia. No povo de Deus não tem aquele que é o mais importante. O sai na frente. Jesus falou que no meio de nós não é igual no mundo. No mundo, os reis, as autoridades têm reverência e tudo, mas ele disse, no meio de vocês não é assim. O maior vai servir o menor. O maior será o menor. O maior é servo de todos. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Ezequias não pôs a casa dele em ordem. Ele não atentou à palavra de Deus. Quando ele morreu, o filho dele, Manassés, assumiu o seu lugar. Manassés tinha 12 anos, reinou 59 anos, se eu não me engano, 59 anos. Foi o rei que mais reinou em Judá. Manassés foi o pior rei de Judá, porque quando ele assumiu o governo, parece que ele pegou uma revolta do pai dele, uma revolta de Deus, sabe? Ele pegou uma revolta, que tudo que o pai dele consertou, ele foi lá e fez o contrário. Ele desconsertou tudo. Ele levantou todos os altares que o pai dele tinha derrubado, fechou o templo de Deus. Ele começou, olha, ele se converteu, ele foi ele virou feiticeiro, cartomante, começou a consultar mortos. Ele matou o próprio filho sacrificando para os deuses dele. Ele matou tantos inocentes em Judá, que diz que o sangue das pessoas estava pelas ruas. Ele foi o rei mais terrível que existiu. Filho de Ezequias, um homem de Deus, respeitado, valoroso, rico, fiel a Deus, mas que não ouviu Deus dizer para ele, põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem. Meus irmãos, essa geração é nossa, esse tempo
tempo é nosso, esse momento é nosso. Nós precisamos colocar um olho na nossa vida. Como estamos vivendo na nossa casa, no nosso dia a dia, como estamos tratando as pessoas da nossa casa, como estamos cuidando dos nossos filhos. Numa era, num tempo onde existe uma agenda demoníaca para poder deturpar a infância das nossas crianças. Existe uma agenda programada para confundir a identidade da nossa geração, dizendo que menina não é menina, que menino não é menino, que você pode ser o que quiser, e tem gente até velha, vou dizer assim, viveu a vida inteira como mulher, mas agora está querendo ser homem. Tem homem velho que viveu a vida inteira como homem, mas agora está querendo ser outra coisa. Não vou falar para não ofender. É uma agenda demoníaca. Os filmes, séries, propagandas. As pessoas estão tendo a mente deturpada, transformada na nossa geração. A gente agora acha que é normal ver 2 homens se beijar, 2 mulheres se beijar. E agora não é só isso. Tem um negócio de trisal, quatrisal, um triângulo, um Y, um negócio assim, que você faz com um, faz com o outro, de um jeito. O que é isso desse povo? E isso muitas vezes pasma em vocês. Eu vi uma estatística esses dias. Eu vi uma estatística que no Brasil, 85% dos homens brasileiros consomem pornografia. E pasmem, 65% cristãos consomem pornografia. Quando Deus estava dizendo para Ezequias, põe a casa em ordem, Deus estava vendo o coração dele. Deus estava vendo o que estava dentro. Quando Deus falou, põe a casa em ordem, primeiro começa pelo seu coração. Primeiro por você. Dentro de você, não adianta querer consertar a família. E tem muita gente que não está conseguindo lidar com a família, porque está com a vida toda bagunçada. Não consegue ter moral dentro de casa com a esposa, não consegue ter moral dentro de casa com o marido, não consegue ter moral com os filhos, porque está com a mente cheia das coisas, das sujeiras, das imoralidades que esse mundo oferece. Gente, é tanta porcaria na internet, é tanta porcaria nas redes sociais. E isso só vai te minando, acabando com você, destruindo você, tirando as suas forças, tirando a sua honra. Porque antigamente os homens faziam tudo pela honra, né? Mas tem uma geração aí que não está nem aí com a honra. Não existe honra. Antigamente, uns anos atrás, quando se falava assim, sou crente, crente comprava, vendia em qualquer lugar. Hoje, se falar que é crente, os povos estão falando assim, sai fora, que eu não quero aprender para você não. Sai fora daqui. Porque vai passando o tempo e as pessoas não vão se transformando, não vão sendo mudadas, não vão ouvindo a palavra de Deus, não vai colocando a vida em ordem e de repente agora está tudo uma bagunça. Mas o Senhor nos trouxe nessa noite para nos alertar, para a gente colocar a nossa casa em ordem. A gente começa colocando a nossa própria vida em ordem. A gente precisa fazer essa autoanálise, essa autorreflexão. Poxa, eu não sei o dia que eu vou morrer. Mas e se fosse amanhã? O que eu resolveria hoje para morrer amanhã em paz com Deus? Para morrer tranquila com Deus? Para ter um lugar com Deus? O que eu consertaria? O que eu confessaria? O que eu largaria? Às vezes está na hora de ter aquela conversa nunca tida? De pedir desculpa que você nunca pediu? De pedir o perdão que você nunca pediu para os filhos? Para a esposa? Para o marido? Para a mãe? Para o pai? Sabe, quando a palavra fala, põe em ordem. Gente, Ezequias sabia o que ele tinha que colocar em ordem. Ezequias sabia o que estava de errado, mas ele não fez. Ele precisava dar um olhar para a casa dele. Ele não deu um olhar para a casa dele. Mas ele era um ótimo governante. Ele era um ótimo religioso. A vida espiritual dele estava lá em cima, mas a casa dele estava em desordem. A vida profissional dele estava lá em cima,
cima, sucesso na vida profissional, sucesso na vida espiritual, mas a casa dele estava precisando de ordem. A casa dele estava precisando de um jeito. E ele não deu ouvidos ao Senhor. E depois veio as consequências. Quando nós lemos as histórias bíblicas, eu acho isso incrível. Por muito tempo ficou na minha cabeça permeando o porquê que a maioria dos homens da fé, homens e mulheres da fé, eles cometiam erros e os erros deles estavam escritos aqui. Bom, o escritor Eclesiastes, ele diz que não existe nada novo no mundo. Não existe nada novo debaixo do sol. Tudo que acontece agora já aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. A gente não lembra de quem já foi e daqui a uns anos ninguém vai lembrar que a gente esteve aqui. Vamos cair no esquecimento, tá? Então a gente não é tão especial assim como a gente acha. Estamos aqui nessa vida por uma passagem, por um propósito. Vocês já ouviram dizer que a nossa casa é o nosso primeiro ministério? Que a gente primeiro precisa fazer em casa. Eu costumo dizer que a casa da gente é o nosso laboratório. É um mini laboratório, é o nosso experimento. Eu preciso de alegria. Eu preciso do fruto do Espírito, alegria. Aonde eu vou começar a emanar minha alegria? Na minha casa primeiro. Eu preciso do fruto do Espírito, paciência. Aonde que eu vou emanar? Em casa primeiro. Eu preciso de generosidade. Sou uma pessoa muito egoísta. Aonde que eu vou emanar primeiro? Em casa. Eu vou dar. Manda pix pra esposa. Manda pix pra esposa. Por que pra esposa? Porque o marido sempre ganha mais. Mas se a esposa ganhou mais, então manda pix pro marido. Manda pix pro marido. Olha os glórias subindo aí. Mas enfim, a gente emana primeiro a transformação dentro do nosso lar. Porque a gente ser bonzinho aqui é bom demais, é fácil demais, gente. Eu só tô vendo gente boa aqui agora. Só gente bonita, gentil. Só tô vendo gente bonita aqui agora. Ser gente boa, bonita, elegante, gentil, educada na igreja, no meio do povo, é muito fácil. É muito fácil. É só a gente ficar de boca fechada. Pronto. Tá tudo certo. O problema é quando tá lá na casa da gente e a gente começa a abrir a boca. Mas queria me deixar em paz. Cala a boca. Que bagunça, seu porco nojento. Né? Aí começa. E o problema é que os homens são mais tranquilos mesmo. Eles são mais calmos, são mais relax. Mas eles entram num jogo do desinteresse, do não tô nem aí. Entra na caixinha do nada. Essa semana eu estava vendo uma enquete aí sobre a questão do homem ajudar dentro de casa com serviços domésticos, né? Eu vi um caso lá de uma esposa, o marido, eles trabalham na mesma empresa, no mesmo serviço, mesmo trabalho. Quando vão para casa, o marido põe os pés para cima, no sofá, e a mulher vai para onde? Pro fogão. Vai para o banheiro, vai arrumar a casa, e vão lá de boa. E os dois trabalham no mesmo serviço, mesma carga horária. Se a mulher tem que sair para trabalhar, o homem tem que ajudar nas coisas da casa também, é justo. Deus não quer que a gente ponha as coisas em ordem? Já começa aí. Justo é justo. Porque, gente, vou dizer uma coisa pra vocês: serviço doméstico vai ter pra vida toda. A gente vai estar velhinha, capenga, e vai estar lá lavando vasilha. Tá? Serviço doméstico é de mulher. Não tem como escapar, não. E as moças casadas, novas, da nova geração, umas moças preguiçosas, que não gosta de fazer comida pro marido. Gente, tem muitas. Tem uma geração de mocinhas aí que não aprendeu a ir pro fogão com a mãe, né? Que a mãe às vezes deu tudo, fez tudo, saiu de casa para casar, faz o marido comer só miojo, né? É miojo, fast food, vão pedir, gasta o dinheiro do mês tudo no iFood, no delivery, no sanduíche da esquina. Pelo amor de Deus, minha filha, toma vergonha nessa cara sua. Bora pro fogão aprender. Não sei cozinhar. E YouTube?
YouTube tem tudo. É uma bênção. Não precisa de mais nada. Quer fazer um feijão tropeiro? YouTube. Entendeu? Mas esse negócio da mulher ter preguiça de cuidar, tem coisa que é pra mulher, tem coisa que é pro homem. A gente precisa entender o nosso papel. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Como que a gente entende o nosso papel? Quando a gente olha pra palavra. A palavra fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais jovens de como cuidar dos maridos. Só que hoje, infelizmente, tem umas mulheres mais velhas que, em vez de ajudar a cuidar, fica fofocando. Aí não pode. Tem que ensinar. Tem que ter como fala? Tem que ter um cursinho das irmãs mais velhas ensinando as mais jovens. Tem que dar orientação. Se você olhar para a palavra vai dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Para lavar, santificar. Quando vai falar disso, gente, é um assunto que não dá para entrar. Também não é minha área. Mas a gente precisa olhar para a palavra para a gente colocar a nossa casa em ordem. A gente tem que ir para a Bíblia. A palavra de Deus nos diz, eu vou até ler aqui, ó. Lá em Colossenses, capítulo 3, não precisa abrir não, só ouve. Capítulo 3, versículo 18 aqui, ó. Versículo 18 diz assim, ó: esposas, sujeitem-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Ou seja, se eu digo que eu estou no Senhor, que eu sou de Jesus, o que eu tenho que fazer? Me sujeitar. Tem mulher que faz um monte de conta e nem conta pro marido. Eu já fui dessas, né? Estou me libertando em nome de Jesus. Entendeu? Vai lá no cartão de crédito, estoura cartão de crédito, de repente tá chegando com você em casa, e aí, marido? Aí, esposa, o que você comprou? Não, foi baratinho. Comprou um vestido de R$200. Aí tá falando mais, não, comprei na promoção, R$49,90. Nada, R$200 que ela pagou. Faz planos. E o marido é o último a saber. Isso não é sujeição. Sujeição não é você se colocar debaixo para ser um capacho e ficar atrás, sim Senhor, não. Isso não é sujeição. É andar junto. Deus fez a mulher para ser companheira do homem e ajudar ele na sua missão. Qual que é a missão principal do homem, como diz a palavra? Maravilha. Provedor, protetor da família. O homem, ele dá a vida. Jesus falou assim, ó, a missão do homem é mais difícil que a da mulher. Da mulher se submeter. O homem tem que morrer por mim e por você. Seu marido tem que morrer. Você só tem que sujeitar. Você tem que andar junto com ele. Mas se tiver que morrer, entrar na frente da bala, da faca, ele que tem que entrar. Ele morre e você fica viva. Esses assuntos são demais, né? Mas aqui, isso aqui, minha irmã, é porque, presta atenção, as mulheres andam carregando essa questão de se submeter como se fosse o fim do mundo. Eu não tenho que obedecer homem, não. Claro que tem, você casou pra quê? Cada um no seu papel. Agora também a Bíblia fala que o marido não pode ser espancador e nem pode ser rígido com a esposa. Dar patada, ser grosseiro, porque é do homem. O homem é objetivo. Mas ele não pode ser ríspido com a esposa, porque ela é o vaso mais frágil. Tem que tratar a mulher com delicadeza, né? E também não pode inverter os valores. Cada um no seu lugar. Como que eu vou saber qual que é o meu lugar na minha família? Como que eu vou botar minha família em ordem? Leia a palavra. Vai na Bíblia, vê o que a Bíblia diz sobre a esposa, o que a Bíblia diz sobre o marido, o que a Bíblia diz sobre os filhos. Então aqui está dizendo que a mulher que está no Senhor tem que se sujeitar ao marido. Versículo 19. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca, está escrito aqui, ó, não é eu que inventei não, nunca a trate com aspereza. Tá? Aspereza, o que é aspereza? Dureza, falta de educação, patada, grosseria, gritaria. Nunca, estou falando aqui, nunca, tá bom? Versículo 20. Filhos, obedeçam sempre. Cadê os filhos aí? Quem é filho? Estão vendo as meninas aí? Quem é filho? Quem é filho menor de 18 anos? Tá? E depois que casa não tem que obedecer não, viu? Tem hoje muito marmanjo casar debaixo da asinha da mãe.
sua esposa. Casou, agora é você e sua esposa no mundo. Pai e mãe é parente agora. Porque tem muito homem casado, muita moça casada que tudo é a mãe, que tudo é o pai. O cara não tem responsabilidade para pagar as contas, faz conta porque sabe que depois pode ir lá no pai e na mãe pedir emprestado. E o pai e a mãe dá. Para de dar dinheiro pro seu filho casado. Para de emprestar dinheiro pro seu filho casado. Deixa ele se virar. Ele tem que virar homem. Põe a casa em ordem. É muita coisa a gente botar em ordem, mas põe a tua casa em ordem. Então, filhos, obedeçam sempre aos seus pais. Pois isso agrada o Senhor. Quando Deus vê um filho, uma filha obediente, Deus fica feliz. Deus se agrada. Fala, ó, menino nota 1000. Menina nota 1000. Estou feliz com você. E é bom a gente deixar o Senhor feliz com a gente. Porque a alegria do Senhor volta em força para nós. Quando a gente deixa o Senhor feliz, a gente fica o quê? Mais forte. Glória a Deus, amém? Então, filhos, obedeçam sempre os seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles nunca desanimem. Pai e mãe têm o poder de irritar os filhos, de ser chato, de ficar chamando 1000 vezes. Hoje eu tenho uma ali denunciando. Pais, está escrito, não irritem os seus filhos. Só que criança pequena tem que entender, tá? Essa palavra aqui eu acho que enquadra muito para os adolescentes, porque os adolescentes não podem falar nada com eles, que já fica assim, que foi? Ah, nem, que chato, ai, tá bom, né? Mas isso é para todos os filhos e para todos os pais. Não irritem seus filhos. Você viu que seu filho está ficando irritado? Calma, porque senão você vai desanimar ele. Menino, vamos para a igreja, 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 vamos para a igreja. O dia que ele puder não vir na igreja mais com você, ele não vai vir. Tá? Aí como que eu faço então? Sabedoria. Pede o Espírito Santo para te dar sabedoria. Aleluia. O Espírito Santo, ele sabe exatamente como seu filho ou sua filha é. Ele vai te dar a estratégia certinha. Então busque na palavra de Deus. Aleluia. Amém? Pra gente finalizar, porque o tempo ali já deu, abre comigo aqui Josué capítulo 24. Então a palavra, gente, ela tem resposta para tudo. Amém. Todas essas histórias que nós encontramos na Bíblia é para dizer para a gente que essas pessoas erraram, e é para a gente prestar atenção no erro que elas cometeram, para a gente não cometer. Aqui está o erro de Ezequias, que não ouviu a voz de Deus e não pôs a casa em ordem. Depois a gente vai ver que o filho dele foi um terror. Ele tinha uma oportunidade de fazer a diferença para a próxima geração e ele não fez. Gente, eu estou aqui agora, mas eu me preocupo com os filhos dos meus filhos. Eu me preocupo que a minha descendência sejam servos e servas de Deus. Eu não quero que tenha na minha família mais católico, nem espírita, nem afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero que os meus filhos, aqueles que saírem de dentro de mim, aqueles que eu nem vou conhecer, eles adorem o Senhor. E um dia, quando eu chegar lá na glória, o Senhor vai falar assim: Poliana, parabéns, você cumpriu o seu papel na terra. Você cumpriu o seu ministério. Você foi a mãe que eu queria que você fosse. Você foi o pai que eu queria que você fosse. Você foi a esposa que eu queria que você fosse. Você foi o marido que eu queria que você fosse. Você foi a filha que eu queria que você fosse. Você foi o filho que eu queria que você fosse. Gente, porque a maior recompensa vem do eterno. Quando nós fazemos o bem, fazemos o que é certo, colocamos a nossa vida em ordem, nós estamos ajuntando tesouros do céu. Você não precisa de microfone para ter ministério. O seu ministério já foi te dado. O Senhor colocou a sua casa nas suas mãos, a família que você tem, os filhos que você tem. O que está nas suas mãos hoje foi Deus quem deu para você cuidar.
para outro. 5, 2, 1. Pronto. Quando ele voltou, que ele foi pedir contas, quem tinha 5 multiplicou, quem tinha 2 multiplicou, quem tinha 1 guardou. E Deus chamou ele de servo mau, servo infiel, porque não fez bom uso, não cuidou, sabe, não apresentou a família melhor. Você pegou uma família aqui pequena, faz ela grande. Você pegou ali uma joia, um filho às vezes muito difícil, trabalha nele. Aleluia. Filho complicado não desiste não. Aleluia. Filho desviado não desiste não. Aleluia. Filho problemático não desiste não. Glória a Deus. Trabalha, trabalha, trabalha. Marido difícil, casamento difícil, não desiste não. Aleluia. Às vezes a gente quer desistir. É natural querer desistir. É do homem querer desistir. Fala assim, vou desistir dessa mulher. Vou desistir desse homem. Mas a gente precisa ir para o Senhor e falar, Deus, eu não dou conta, mas me dá estratégia. Aleluia. Renova meu ânimo, minha força, me ajuda a insistir até quando eu tiver que insistir. Maravilha. E mesmo que eu tiver que morrer, me ajuda a ser fiel ao Senhor. Porque tudo que Deus colocou na sua mão, um dia Ele vai falar com você. Me dá contas. O que você fez com a família que eu te dei? Com o dom que eu te dei? Com o ministério que eu te dei? E família ajuda a gente a cumprir o outro ministério. O ministério do altar. Não adianta que no altar ser bonito e na casa ser feio. Não! Casa bonita, ministério bonito. Glória a Deus. Família forte, igreja forte. A igreja é o reflexo das famílias da igreja. Aleluia. Se as famílias são saudáveis, felizes, renovadoras, fortalecedoras, a igreja também será. Então a gente tem que trabalhar na família. Deus sempre trabalhou a família. Quando nós vemos aqui em Josué capítulo 24, para finalizar, Josué com seus 100 anos, ele morreu com 110. Quando ele foi tomar posse da terra prometida, ele tinha mais de 80 anos. Então tem gente que fala assim, fiquei idoso, agora acabou, não tem que fazer mais obra de Deus não. Deus chama jovem, mas Deus também chama velho. Amém. Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos nas costas. Mandou ele cortar esse deserto adentro, mandou ele enfrentar Faraó, mandou ele tirar o povo de lá e ficar com aquele povo no deserto. Deus chama adolescente, Deus chama criança, Deus chama, não importa a idade. Quando Deus tem um propósito na família, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele não olha a idade, Ele olha a disposição, a coragem, se a pessoa é destemida ou não. Tem gente que chega a uma certa idade e fala assim, agora eu vou aposentar. Se prepara para morrer. Não prepara para morrer não, minha filha. Não prepara para morrer não. Se você preparar para morrer, então trabalha. Aleluia. Faz sonhos, planeja. Eu vou ser uma serva de Deus, vou profetizar, vou pregar, vou cantar, vou fazer o que Deus quiser que eu faça, porque eu tenho força ainda. Caleb, com 85 anos, chegou para Josué e falou assim, me dá a terra, a minha parte da herança, eu estou aqui preparado, eu estou tão forte quando eu tinha 40 anos e me foi feita a promessa. Tem 40 anos que eu estou aguardando para me tomar posse dessa terra. Então me dá aqui que eu vou. E foi lá, Caleb, com 85 anos, enfrentar uma guerra para tomar posse daquilo que Deus tinha dado para ele. Então não tem hora para a gente aposentar, não tem hora para a gente pendurar as chuteiras, não. É trabalhar, ser fiel, honrar a Deus, deixar a casa em ordem até que Ele venha. Quando Ele vier, aí sim nós vamos entregar as chuteiras. Mas enquanto isso, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. O Senhor disse, rogue ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Josué chegou no final da sua vida. Josué era um homem de tenda. Ele sempre estava na tenda do encontro, sempre no pé do monte. Tenda pé do monte, tenda pé do monte. Ou seja, sempre na presença de Deus, em oração, em consagração, em dedicação. Chegou nessa idade aqui, ele disse para o povo, porque havia muita idolatria no meio do povo ainda. Ele já tinha tomado posse da terra prometida, mas ele disse para o povo, vocês vão escolher hoje quem vocês vão servir. Se é o Senhor, então é o Senhor.
Se vocês querem seguir seus deuses, vocês vão ter que decidir hoje. Vocês vão ter que tomar decisão hoje. Posicionamento. Eu vou pôr minha casa em ordem, sim ou não? Sim. Eu vou colocar as coisas em ordem, sim ou não? Vou começar a mudar, sim ou não? E aí, ele disse, vocês vão decidir hoje. Se vocês vão ficar com Deus, ou se vocês vão ficar com esses deuses estranhos que tá aí, ó. Vocês vão acreditar nesses deuses aí? Vai na onda do mundo? Vai ficar na cabeça dos outros? Vai deixar o mundo opinar na sua vida emocional? Na sua vida sentimental? Vai ficar ouvindo conselho de blogueirinho pro seu casamento? Vai ficar ouvindo conselhinho de internet? Não, vocês vão decidir. Ou vocês vão ouvir o Senhor e servir ao Senhor, ou vocês vão ficar com esses deuses aí do mundo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos posicionados. A vida inteira Josué foi assim. E aí quando o povo ouviu aquela intimação, o povo disse, não, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos nos render ao Senhor. É ao Senhor que a gente vai servir. E aí Josué disse, então agora vocês vão fazer uma limpeza na casa de vocês. Vocês vão tirar todos os ídolos. Vocês vão quebrar todos os altares. Vocês vão botar toda a sujeira para fora. Vocês vão fazer uma aliança com Deus aqui hoje. Está escrito, capítulo 24, né? Vocês vão fazer um pacto com Deus aqui hoje. De que vocês servirão somente a Ele. Aleluia. Escutarão somente os conselhos dEle. Aleluia. Andarão somente na palavra dEle. E o povo concordou. Aquela geração fez uma aliança com Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé junto comigo nessa noite. O Senhor está nos chamando nessa noite a assumirmos esse posicionamento. Não é falar eu e a minha casa serviremos ao Senhor da boca para fora, não. É posicionamento. O mundo pode viver do jeito que quiser viver. As pessoas, as outras igrejas, as outras denominações, os outros crentes, pode ser do jeito que quiser ser. Mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. A palavra que vai valer na minha casa é a de Deus. O conselho que eu vou buscar é da palavra de Deus. Quando eu precisar resolver meus problemas, eu vou ir na Bíblia. Eu vou ouvir o Senhor. Porque eu e a minha casa, eu primeiro, eu aqui, meu conserto, meu pacto, eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te ouvir, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Você está fazendo uma aliança não comigo, mas com o Senhor. Se você nessa noite quer assumir esse compromisso com Deus, de fidelidade, se Deus falou com você nessa noite, você quer colocar a sua casa em ordem, talvez você precise começar colocando a sua vida espiritual em ordem. Talvez você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você é desviado. Diz o mundo que é desviado, né? Mas você só está longe. Talvez você precise colocar sua vida em ordem, entregando sua vida para Jesus hoje, reconciliando com Ele. E se você quer, se tem alguém aqui que precisa reconciliar, porque quer começar de novo, quer começar do zero, quer ouvir a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, você terá a luz do teu caminho, você terá paz no seu coração, você terá Jesus com você todos os dias, te ajudando nas suas dificuldades. Aqui não é loteria para a gente ficar oferecendo Jesus como se Ele fosse um prêmio, não. Você pode até enfrentar lutas e dificuldades, mas Jesus vai estar com você em todas elas. Ele vai te ajudar em todas elas, porque Ele não desampara aquele que nele confia. Então, se você quer hoje dar o primeiro passo e colocar a sua vida em ordem, pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Já tem um primeiro moço aqui.